Cody Rhodes e John Cena novamente se encontraram no ringue, e dessa vez John Cena finalmente respondeu Cody Rhodes e voou faísca para todo lado. Além disso, tivemos uma luta entre Gunther e Jimmy Uso, com uma brutalidade que a gente não via há muito tempo na WWE. E mais, luta pelo título mundial feminino entre Rhea Ripley e Io Sky. E muito mais coisas interessantes aconteceram nesta semana, no Monday Night Raw de 31 de março de 2025. Quer saber sobre tudo o que aconteceu? Então vem comigo e vamos ver o resumo do Monday Night Raw. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André e eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E de um tempo pra cá eu tenho sentido falta de um pouquinho de cor nas lutas da WWE. Isso se deve pelo fato de que a WWE durante muito tempo ela teve seus shows exibidos em TV aberta nos Estados Unidos, principalmente recentemente no Friday Night SmackDown, que era exibido nos Estados Unidos pela Fox. O Monday Night Raw era exibido em TV a cabo, na USA Network. E muita gente estava esperando que com a mudança da WWE colocando o Monday Night Raw na Netflix, que os shows fossem ter um pouco mais de agressividade, um pouco mais de conteúdo adulto. E nessa semana, no show do Monday Night Raw, nós vimos essa situação acontecendo na luta entre o Gunther e o Jimmy Uso. Mas antes da gente falar dessa luta, nós temos que falar do duelo de promos entre o Cody Rhodes e o John Cena que abriu o show. E esse foi um duelo bem interessante, porque o John Cena novamente veio para o ringue, só que dessa vez, antes de ele esculhambar com a plateia e ter a chance de falar qualquer coisa, o Cody veio para o ringue e aí ele começou a se adiantar em relação ao John Cena. E a quantidade de informações que foi passada no promo foi tão grande que eu vou utilizar o apoio da internet para poder ler para vocês tudo o que foi falado, porque é tanta coisa para citar que eu achei que seria interessante a gente comentar sobre isso. O Cody Rhodes ele fala que já sabe que o John Cena viu ele falando, então ele sabe como que o Cena iria atacar verbalmente o Cody Rhodes. O Cena ele tem mania de citar defeitos dos outros lutadores nas suas promos. E aí o Cody ele fala, olha, eu vou me adiantar a você e vou falar basicamente o que eu sei que você vai falar. Primeiro, você vai falar do meu problema na fala. O Cody Rhodes ele tem a língua presa, né? Então ele fala o S preso. E fala que o John Cena deve estar um pouco chateado que ele vai enfrentar o cara que foi o Stardust na WrestleMania. Né? Quando ele vai falar do problema da fala, ele fala Stardust. Né? E aí ele cita o gimmick que ele tinha antes de sair da WWE. E depois ele fala que com certeza o John Cena falaria também da tatuagem de braço que ele tem no pescoço. Né? E depois continua a mencionar outras coisas, né, que as pessoas falam do Corey. E da situação e da carreira dele. Ele também fala que o John ele estaria mentindo se as suas palavras, que o Cena estava mentindo, pois as suas palavras não estavam batendo com as suas ações, porque ele fala muita coisa, ele é muito corajoso, mas na hora de partir para cima do Corey, o John Cena estava fugindo. E o Corey ele fala que o Cena ele ligava para os fãs e o Rhodes em um momento também o Cena ligava para o Corey, eles chegaram a viajar juntos de carro. E o Corey ele quer saber o porquê que o John Cena ele se virou contra ele. E o John ele chega e fala, olha, eu não vou falar de nada de você, não vou me rebaixar até o seu nível, só para proteger você, só para proteger o Corey, e fala que ele vai enterrar o Corey como ele enterrou todo mundo. E aí é uma acusação que muita gente fazia com relação ao John Cena na carreira dele, que ele enterrava outros talentos. Durante a live que a gente fez hoje, a gente lembrou de alguns, Alex Riley, Rey Mysterio, também lembramos de Kenny Dykstra, Mr. Kennedy e outros talentos que ele ajudou a enterrar. Ele fala sobre pessoas falando que ele enterra talentos e fala que, na verdade, ele enterrava mediocridade. Ele é talento, ele enterrava mediocridade. E ele fala para o Corey que o ego dele se superpõe à sua habilidade e que o Corey está apenas sendo carregado pelo Cena durante esse feud. Ele fala que o Corey o enoja porque ele roubou a fórmula de sucesso do Cena, porque ele passou a utilizar o formato
do rapaz americano, né, como American Nightmare, e fala que o Corey é muito ensaiado e que essa é a razão pela qual ele se voltou contra o Corey. Ele fala que o Corey está enganando o mundo ao fazer o mundo acreditar que mediocridade pode ser algo crível, fazendo com que o povo cante a sua música e também cantar o seu nome. E aí o público ficou cantando aquela musiquinha, Cody, Cody Rhodes, Cody, Cody Rhodes. Ele fala que o Corey não age, não olha e não trabalha como Cena, e que o Corey não faz isso também com relação a ele mesmo, porque o Corey é uma mentira. E o Cena fala que ele trabalhou muito duro para que um Nepo Baby segure o título e que ele não é nada mais do que um fã. Ele não é um lutador, ele não tem brilho próprio, ele nada mais é do que um fã comum. E o Cena fala que o último campeão real vai pegar o cinturão do Corey e vai levar embora, e fazendo com que ele seja quem ele é realmente, um garoto errante que se deu bem e teve sorte. Então, nessa primeira parte do promo, o John Cena destrói o Cody Rhodes, ele assim aniquila com o fato de e muita gente critica o Corey por se segurar na história do pai dele, né, do Dusty, que ele é na verdade um personagem genérico, que as pessoas se relacionam com isso porque parece um fã como todos os outros, então ele vai citando isso na história. E aí o Corey, depois que o Cena fala isso, o Corey chega e fala, olha, talvez você esteja certo, o Cena, talvez ele tenha sido escolhido, mas ele fala que o universo da WWE escolheu ele. Quem escolheu o John? Quem escolheu o John Cena? Ele fala que foi um homem num escritório sobre quem a gente não pode falar mais. Ele está falando do Vince McMahon. O John Cena foi escolhido pelo Vince McMahon para ser a cara da companhia lá atrás. E aí ele vai falar o seguinte, ele fala que o Cena, Corey, tem luta na sua família, e o Cena, ele foi um talento criado pela companhia, ou seja, o Corey ele tem mais história na luta livre do que o John Cena, que foi criado para ser um lutador. Ele fala para o Cena que tudo que o Cena criou foram fãs irritados que acabaram buscando uma outra opção e encontraram essa opção no próprio Corey, e ele não fala que essa opção foi a AEW. A AEW surge muito por conta do desgosto dos fãs com o produto da WWE ali por volta de 2018. E ele fala que o Cena foi embora para Hollywood e isso não faz dele um grande campeão. Ele pergunta para o Cena, entre os dois, quem se vendeu para o The Rock? Dando a entender o seguinte, olha, assim, você está me criticando, na verdade, você que se vendeu para o The Rock. E aí o Corey ele fala para o Cena que o Cena ainda é o seu herói, mas também é um pedaço de esterco, né? Ele fala palavrão em inglês. O Cena fala para o Rhodes que ele é cheio de esterco também e fala que ele nunca foi protegido como outros talentos e que ninguém o botou para baixo. E é por isso que o Cena sempre esteve ali e ele vai pegar qualquer lixo que é colocado na frente dele e vai tornar isso grande. Ele está esculhambando com o Corey, falando que ele basicamente é um lixo e ele vai transformar aquilo numa coisa legal. E aí ele fala pro Corey que o Corey ele foi embora da companhia e que tudo que ele faz é roubar dinheiro de filhos de bilionários, aonde o Cena faz bilionários. Aqui ele está fazendo uma referência direta ao Tony Khan, e que é filho do Shahid Khan, dono do Jacksonville Jaguars, Tony Khan, dono da AEW, e o Corey foi para o Tony Khan para que o Tony Khan financiasse a AEW, né? Então, assim, e aí depois o Corey volta e aí rouba o dinheiro dos filhos do Vince McMahon. Então ele faz uma referência tanto ao Tony Khan quanto a Stephanie McMahon e o Triple H, né? Filho e genro do Vince McMahon, dando a entender que o Corey rouba de bilionários, empurrando o seu talento, enquanto que o John Cena faz bilionários. E aí o Corey ele chega e fala que pelo menos as pessoas não cantam para ele e nunca cantaram pro Corey, você não sabe lutar. E aí pegou pesado, porque a gente sabe que o Cena, durante a carreira dele, muitas vezes de plateias críticas a ele, como Chicago, Nova York, Londres, as pessoas gritavam, "You can't wrestle, você não consegue lutar", para o John Cena. Aí o Cena e o Rhodes, eles olham um para o outro como se eles fossem se atacar. O Cena, ele ameaça ir embora.
só que ele se volta e vai para cima do Corey para acertar o Corey. O Corey desvia, pega o Cena, Crossroads, joga o Cena no chão, o Cena cai que nem morto e o Corey ele sai bem na fita. Aqui já vou tecer um comentário bem rápido. Muita gente me perguntou na live quem eu achava que tinha vencido dessa promo, o Corey ou o Cena. Eu acho que o Cena ele ficou um pouco melhor pelo fato de que o Cena falou mais verdades do Corey do que o Corey falou de verdade no Cena, mas isso é parte do roteiro. Assim, o Cena falou mais do que o Corey. Mas os dois se esculhambaram. Tá? Os dois se esculhambaram, os dois falaram verdades um do outro, os dois foram bem na ferida. E eu acho que assim, a promo dos dois foi brilhante. E eu já falei isso 2 vezes, eu tenho um vídeo, eu vou continuar falando. John Cena vilão é brilhante. Porque esses tipos de promos que ele fazia esculhambando o adversário, ele fazia como mocinho. E não casava bem com a persona dele de mocinho All-American perfeitinho que a WWE passava. Mas esse tipo de promo casa perfeitamente nesse John Cena amargurado, irritado, cansado de todo o abuso que ele sofreu na carreira dele dos fãs, porque ele entregou tudo e os fãs ainda assim gritaram You Can Wrestle e outras coisas. Então eu acho que ficou perfeito. A persona do John Cena vilão tá mega estabelecida e tá sendo perfeito para bater de frente com o Corey. E aí muita gente perguntou, quem você acha que vai ganhar na WrestleMania? Cara, não sei, eu não sei. Eu até prefiro não chutar, porque eu acho que assim, eu falei na live isso, eu espero que seja uma luta boa, porque os dois têm algumas limitações no ringue. Então, assim, eu espero que seja uma luta boa, uma luta antológica, porque, assim, essa field e essa discussão toda, ela merece que esses dois, eles realmente se peguem no ringue, tá? Então, foi atuação brilhante dos dois, brilhante, brilhante, brilhante. Muita gente criticou o Cena ficar largado no chão depois de um Crossroads, mas eu achei legal, porque assim, o que mais me irrita na luta livre é quando um lutador toma um finalizador do adversário e ele sai rolando do ringue e sai andando depois. Isso me irrita porque não vende o impacto de um golpe finalizador. O golpe finalizador deveria ser o golpe mais impactante, mais poderoso do adversário, um golpe para encerrar a luta. Então, quando você aplica um golpe finalizador, ele deveria deixar o adversário caído, largado no chão. Tem uma história antológica, eu acho que, eu não lembro quem foi, não sei se foi o AJ Styles, que tomou um finalizador uma vez e ele ficou na arena deitado no ringue por vários minutos, quase uma hora. A arena já tinha sido esvaziada, eles estavam começando a desmontar o ringue e ele continuou largado no chão. Acho que foi o AJ Styles. Então, assim, ele vende o impacto do golpe finalizador mandado pelo adversário. Então, eu achei até um respeito do John Cena pelo Cody Rhodes e pelo Crossroads, vendendo o golpe como um golpe devastador. Então, nesse ponto, eu achei que o Cena foi até respeitoso com o Cody Rhodes ao agir desta forma. Tá? Agora, voltando para o show, né? O show, a primeira luta foi uma luta do New Day. E, na verdade, assim, os dois, eles vêm para o ringue, né? E aí o Adam Pearce, ele chega e fala, olha, vocês estavam querendo uma luta pelo título, eu falei para vocês que vocês deveriam provar isso no ringue e vou dar essa chance para vocês agora e vou botar vocês para lutar contra o New Cat Republic. Então temos o Pete Dunne e a volta do Tyler Bate. Os dois voltam para lutar contra o New Day. Legal, porque os dois, né, o Tyler Bate e o Pete Dunne, são britânicos e o show é em Londres. Então, show perfeito para o Tyler Bate voltar. Então, cara, foi uma luta muito boa. Novamente, assim, New Day. Vocês podem criticar, a gente pode criticar a persona deles, mas os caras ainda sabem lutar. A luta foi muito boa. O New Cat Republic, o Tyler Bate e o Pete Dunne também, pô, excelente. Tyler Bate lutou muito bem. Parece que nem que ele estava contundido, ele estava com o peitoral estourado, né? O Michael Cole citou isso. Então, assim, foi uma luta muito boa, mas assim, muito boa mesmo. Uma lutinha de dupla, assim, perdida no card que vale a pena, se vocês puderem ver, vocês vejam. A luta ela terminou no final das contas com o New Day vencendo limpo, né, aplicando o Daybreak, que é aquele movimento em que o Xavier Woods dá um backbreaker no joelho e aí o Kofi Kingston vem e dá uma patada dupla parecida com o coup de grace do Finn Balor e aí eles aplicam o pinfall 1, 2, 3, derrotou o Pete Dunne, vitória para o New Day. E aí, com isso, eles fazem uma entrevista para a Katy Kerry e falam, olha, nós provamos que a gente merece uma luta pelos títulos de duplas
E aí o War Raiders aparecem e os dois têm uma encarada. Então a gente acredita que eles vão ter uma luta por esse cinturão de duplas em breve. Só que a gente não sabe ainda se vai ser pela WrestleMania ou se vai ser de repente na semana que vem. Depois disso a gente teve uma interação do Jimmy Uso com o Jay, né? O Jimmy tava enfaixando a mão. E aí o Jay ele chega e fala, olha, eu me sentiria melhor se eu estivesse contigo no teu lado lá na luta contra o Gunther, né? E aí o Jimmy fala, olha, eu sei que o Gunther é grande, mas assim, eu também sou grande, você também é grande, então deixa comigo, eu vou vencer o Gunther hoje e você vai vencer o Gunther na WrestleMania e vai se tornar campeão mundial. O Jay aceita isso, mas na hora que ele aperta a mão, ele segura a mão do Jay e ele fala, cara, toma cuidado, tá? Toma cuidado. E aí o Jimmy fala, não, beleza, tal, e ele vai embora. E aí depois vem a luta do Gunther contra o Jimmy Uso. E assim, a luta é muito boa, outra luta muito boa. A gente percebe o talento do Jimmy Uso no ringue nessa luta. Muita gente tem comentado sobre como o Jimmy Uso é talentoso e a gente tem percebido isso. Assim, o Jimmy começou a aparecer por conta dessa história do Jay e ele é muito bom no microfone. Ele tem uma fluidez no microfone. Ele tem uma, assim, ele tem uma qualidade no ringue. Ele tem uma fluidez também no ringue. Ele luta bem. Ele demonstrou na luta um pouco mais de variação de golpes do que o Jay normalmente tem. Isso foi nítido. E ele teve uma boa luta com o Gunther, né? Então, assim, foi uma luta que a história foi o Jimmy, no começo, ele conseguindo equilibrar as coisas com o Gunther, mas daqui a pouco o Gunther, ele escapando do mata-cobra do Gunther o tempo todo, até que um momento o Gunther acerta, o mata-cobra começa a detonar com o Jimmy, ele começa a derrotar o Jimmy, ele dá um powerbomb e na hora do pinfall ele levanta o Jimmy. E aí ele continua, ele aplica um outro powerbomb, de novo ele cobre o Jimmy, de novo ele levanta o Jimmy, e aí ele continua mais um pouco, o Jimmy ele ainda tenta escapar, mas aí ele pega o Jimmy no sleeper hold, apaga com o Jimmy Uso, e ele acaba vencendo a luta por submissão. Mas a história da luta é o que vem depois, porque o Gunther continua com o ataque contra o Jimmy, o Jay vem para salvar. Na confusão dos dois ali, o Gunther ele consegue, ele foge pelo público, né? Porque ele toma um spear do Jay e aí ele foge pelo público e ele escapa do Jay e do Jimmy. O show vai para intervalo. Quando ele volta do intervalo, o Jay e o Jimmy eles estão indo embora abraçados pela rampa. E aí o Gunther volta e ataca os dois. E aí ele pega uma algema de correia, que às vezes é utilizada por seguranças, e ele prende o Jay nas cordas. E aí, ao prender o Jay nas cordas, ele começa a atacar o Jimmy. O Jimmy volta pro ringue e tenta livrar o Jay, porque o Gunther estava atacando o Jay. E aí o Gunther, ele acerta o Jimmy com um cinturão. E ao fazer isso, o Jimmy rola para fora do ringue, e quando ele volta, ele está cortado. E o rosto dele todo ensanguentado. E aqui vale uma informação, né, valiosa para quem não está acostumado com luta livre. O corte que o Jimmy fez, tá? Porque foi o Jimmy que fez aquele corte, tá? Não foi muito grande, mas como ele estava suado da luta, o sangue se mistura ao suor e aí ele parece muito mais do que é, né? Então, o que aconteceu? O Jimmy com o rosto todo ensanguentado, né? E aí o Gunther ele começa a acabar com o Jimmy na cara do Jay. Ele fica esculhambando com o Jay na cara, ele fica socando, esmurrando o Jimmy na cara do Jay. Aí ele pega o sangue do Jimmy, ele esfrega no corpo, tal. O Gunther fica todo ensanguentado, uma cena bizarra. Assim, há muito tempo a gente não via a WWE fazendo esse tipo de coisa num show normal. Às vezes você via isso nos especiais, numa Hell in a Cell, tal. Mas há muito tempo, num show normal, a gente não via esse tipo de cena. Uma cena mais adulta, mais violenta, mais brutal. E aí, muita gente pode se perguntar assim, pô, André, você fez um comentário lá atrás, no vídeo do spot do Jon Moxley, você criticou o spot do Jon Moxley. E assim, o que eu tenho para falar é que, assim, quando você tem um pouco de sangue que esteja envolvido na história, que faça sentido na história, eu não vejo problema com isso. Tanto é que naquele vídeo
Se você assistir, você vai ver, por exemplo, que eu cito a luta da Toni Storm com a Mariah May, que aconteceu no especial anterior desse Dynamite, onde aconteceu esse spot, e eu falei, cara, naquela luta fazia sentido ter esse tipo de situação de sangramento, né, tanto da Toni Storm quanto da Mariah May. Então, quando a coisa ela faz sentido na história, quando ela faz sentido na história da luta, ok, eu não tenho problema com isso. Todo mundo ali é adulto, é encenado. Algumas vezes eles se cortam, outras vezes eles usam cápsulas de sangue ou de tinta vermelha, isso depende do lutador. Mas o fato é que quando a coisa faz sentido na luta, legal. Quando ela não faz sentido, aí fica meio over mesmo. Nesse caso fez sentido, trouxe uma emoção a mais para a luta e com certeza o Jay vai para cima do Gunther com muito mais fúria agora, querendo destruir com o Gunther. E foi uma forma que a WWE encontrou de tentar fazer com que o público tenha mais simpatia pela causa do Jay de se tornar campeão mundial peso pesado. Vamos ver se isso vai dar certo ou se a comunidade da internet aí, dos fãs da internet, vão continuar detonando a escolha do Jay como desafiante para o Gunther na WrestleMania, que nem main event mais vai ser, né? Ele é o main event Jey Uso, ganhou a oportunidade de ser o main event da WrestleMania ganhando o Royal Rumble, mas ele não será o main event por conta da luta de ameaça tripla que foi colocada no main event na semana passada. Depois disso a gente tem uma conversa da Judgment Day nos bastidores. Eles conversam sobre acertarem os ponteiros do relacionamento deles, por conta da confusão do Finn Balor com o Dominic Mysterio, por conta da tentativa de botar o Penta na Judgment Day. E eles falam de focar para trazer um cinturão para a Judgment Day. E o Finn Balor, ele fala, poxa, Raquel, sinto muito pelo que aconteceu com você na semana passada, que perdeu para Lyra e tudo mais. Eu vou trazer o cinturão intercontinental de volta, vou garantir isso. Quando isso acontece, eles vão embora, ali a Raquel Rodrigues fecha a cara, e aí ela fala, olha, a gente tem que dar um jeito em ver como é que a gente vai resolver a situação com a Lyra Valkyrie e com a Bayley, porque a Bayley, se vocês se lembrarem, na semana passada ajudou a Lyra quando a Liv e a Raquel Rodrigues estavam espancando a Lyra depois da Lyra vencer a luta contra a Raquel Rodrigues. Depois disso, nós temos então a luta do Penta e do Bron Breakker contra o Judgment Day, o Finn Balor e o Dominic Mysterio. E aqui é interessante como que, novamente, nós temos uma outra luta boa. Assim, o Monday Night Raw dessa semana foi só luta boa. E todos os lutadores, eles mostraram qualidade no ringue, né? O Penta com seu estilo de lutador, o Bron Breakker com a sua explosão, o Finn Balor com a sua velocidade de movimentos e o Dominic com o jeito dele de lutar, utilizando muitos movimentos do Eric Guerreiro, né? Então ele utilizou aquele movimento que ele dá um slingshot na corda e cai num senton em cima do adversário, ele utilizou o Three Amigos, ele utilizou, não chegou a utilizar o Frog Splash, mas tá no arsenal dele. Então assim, o Dominic ele tá usando muitos golpes do Eric Guerreiro, então tá sendo interessante ver a evolução no ringue do Dominic. O fato é que no final da luta, qual é a história da luta? O Penta ele vai tentar dar um Mexican Destroyer, o Dominic está do lado de fora, ele fala pro Finn Balor que está dentro do ringue para ele fugir. O Penta foge na hora que o Bron Breakker ia dar um spear no Finn Balor e na verdade ele acerta o Penta. O Penta toma a spear do Bron Breakker, acaba caindo. O Mysterio joga o Bron Breakker para fora do ringue. O Finn Balor aproveita que o Penta está caindo, acerta um coup de grace, 1, 2, 3 e acaba vencendo a luta. Então nós temos uma situação, e depois tem nos bastidores uma discussão entre o Bron Breakker e o Penta. O Bron Breakker ia dar uma entrevista, o Penta chega falando falando um monte de coisa para ele. Então fica bem nítido que essa história ela tá descambando para WrestleMania, né? E vai ser interessante ver a evolução dela. E tem uma cena que vem depois no show que dá mais uma pimentada na coisa. Depois disso, nós temos uma cena hilária do Chad Gable com Adam Pearce nos bastidores. O Chad Gable de novo apresenta um atestado, falando que ele não está em condições de lutar, mas o Adam Pearce ele nota, ele fala assim, poxa, que pena, o Raw na semana que vem vai ser em Minnesota, vai ser em Minneapolis, que é a cidade natal do Chad Gable. Quando ele fica sabendo que o Monday Night Raw ia ser na cidade natal dele, ele fala, não, mas semana que vem eu tô bem e tal, e o Adam Pearce chega e fala, não, desculpa, é oficial, o médico disse que você não pode lutar. Então, você não vai poder lutar e
paciência. Então, dando a entender que, na verdade, semana que vem teremos a volta de El Grande Americano lutando no ringue. Logo depois disso, quando ele vai sair, ele dá de cara com a Alpha Academy, né? Ele dá de cara com o Otis, o Tozawa e a Maxine. E aí, na saída, a Maxine ela dá a entender o seguinte: olha, eu estava conversando com a Liv e tal, queria conversar sobre a minha carreira, não sei o quê, e também queria conversar sobre uma oportunidade pelos títulos de duplas para os meninos. Né? E aí o Adam Pearce ele chega, fala que vai ouvir, não sei o quê, e a cena corta. Depois disso, e depois da confusão do Bron Breakker com o Penta, nós vemos uma cena em que o AJ Styles vem pro ringue e ele chama o Logan Paul para uma conversa, né? E aí ele fala, pô, você estava querendo me chamar para bater boca comigo, não sei o que, então você vem logo. Então o Logan Paul vai pro ringue. Primeira coisa que ele fala, ele esculhamba todo mundo, falando que todo mundo é pobre. Ele fala que ele queria ser bonzinho, né? Ali ele veio ali pensando em ser bonzinho, mas ele mudou de ideia. Ele é um pai agora e ele gostaria de ensinar para sua filha sobre perdão. E aí ele fala que ele vai perdoar o AJ Styles pela confusão que eles tiveram no Madison Square Garden. E aí o AJ fala, cara, eu também tenho uma filha, eu também te perdoo por você ser o maior idiota que já pisou, né, nesse ringue na história. E ele fala que o público não liga pra fama e dinheiro, eles só querem saber de talento, né? E o público gritando o nome do AJ o tempo todo, então todo mundo concordando. Apesar de que o Jake também, o Jake não, o Logan, né? O Logan Paul, ele é um cara talentoso no ringue, treinou muito para isso. E aí ele pergunta pro Logan o que ele vai fazer com esse talento em potencial que ele tem e tudo mais. E aí o Logan fala, olha, o que você quer fazer? Porque assim, você tá abaixo de mim e tudo mais e tal. E aí o AJ fala, cara, olha só, eu tô com a roupa, tô com roupa de luta aqui, tô preparado pra lutar, quero saber se você vai cair dentro ou não, né? O Logan fala, pô, é uma ameaça, não sei o que e tal. E aí o AJ fala, cara, tô aqui, tô vestido, tô com a roupa de luta, vambora, vamos cair dentro. E aí o Logan fala, olha, eu não luto de graça. Ou seja, ele não luta em televisão, né? Ele luta em especial. E aí ele fala deles terem uma luta na WrestleMania, né? Ele fala de uma luta na WrestleMania. Antes de qualquer coisa, ele tenta acertar o AJ segura a perna dele, gira ele e acerta o Logan Paul. A luta cai do lado de fora, mas e ele acaba acertando o AJ na mesa. Depois volta com o Logan Paul, o AJ joga o Logan Paul para dentro do ringue. Só que o Logan ele acerta um golpe baixo usando as cordas, né? Ele puxa a corda, acertando o golpe baixo no AJ. E depois ele acerta o Pulverizer, que é um golpe que ele pega na posição de suplex, gira o adversário no ar e cai na posição de flatliner. E com isso ele deixa o AJ caído no chão. E aí ele aponta para o símbolo da WrestleMania, dando a entender que ele quer realmente uma luta entre os dois na WrestleMania. Depois disso, nós temos uma cena da Jack Redmond com a Lara Valkyria nos bastidores, perguntando o que ela vai fazer agora. E a Lara fala, olha, a Bayley é a única pessoa que derrotou ela e que ela precisa provar que ela pode derrotar a Bayley. Então ela fala que ela vai defender o cinturão intercontinental na semana que vem contra a Bayley. Então a Bayley é mais uma atleta que entra aí no cenário intercontinental. Temos uma gama de atletas agora entrando nesse cenário. E eu acho interessante porque dá oponentes para a Lyra. Agora a Lyra ela precisa melhorar um pouquinho a persona dela, porque a forma como ela fala tal, é aquela mocinha clássica, sem sal, básica. Ela vai precisar melhorar muito. Ela talento no ringue ela tem, mas ela precisa melhorar bastante a persona dela para que ela consiga alcançar alguma coisa, tá? O cenário do cinturão intercontinental é perfeito para isso, justamente para poder dar cancha para a pessoa e fazer com que ela cresça. Mas a Lyra está precisando melhorar um pouquinho aí nessa situação. Depois disso, nós vemos uma história do Judgment Day nos bastidores, comemorando, né, a vitória do Finn Balor. Aí o Finn Balor fala, olha só que interessante, pô, eu já venci 2 lutas seguidas, eu tô com um momento, e eu acho que eu vou pedir para Adam Pearce uma luta pelo título intercontinental. E aí ele sai. Quando ele sai, a Liv Morgan, ela chega e começa a fazer intriga com o Dominic. E ela fala assim, peraí, não foi só o Finn que ganhou. Os dois ganharam, vocês dois ganharam. E ela vai falar com o Adam Pearce para conseguir uma luta pelo título para o Dom. Então, o cenário finalmente está fechando, né? Esse cenário que a gente tem visto
nas últimas semanas do Cinturão Intercontinental, que a gente ficou se perguntando o que ia acontecer e tal, está se fechando realmente para a luta de 4 fatais entre o Bron Breakker, o Penta, o Dominic e o Finn Balor. E vai ser uma luta interessante porque vai envolver basicamente 2 membros do Judgment Day e isso vai gerar uma fricção aí, um problema. Isso pode acabar descambando no Judgment Day, se voltando contra o Finn Balor e tornando o Finn Balor mocinho de novo. E eu acho que seria o ideal, porque o Finn Balor, ele poderia, nesse sentido, ele poderia ser alçado ao main event no papel do underdog, daquele cara que não é a figura prototípica do main event, mas que tem condições de estar no main event. Então eu acho que esse papel cai bem pro Finn Balor, assim como cai bem pro Sami Zayn. Inclusive tem vídeo do Sami Zayn saindo essa semana no canal, onde eu falo sobre isso. E eu acho que o Finn Balor ele entraria bem nesse cenário. Então pode ser a hora, de repente, da Judgment Day se voltar contra o Finn e o Finn Balor ele acabar virando mocinho. E para terminar, nós temos a luta do Campeonato Mundial Feminino da Io Sky com a Rhea Ripley, com a Bianca Belair como árbitra. E aqui é muito interessante como é que eles fizeram a luta. Assim, quando começou a luta, assim, pelo que a gente está imaginando que ia acontecer, tava na cara que a luta não ia ter um fim. Tá? Acho que eu cheguei a falar isso na live, eu acho que eu cheguei a falar isso na semana passada, quando a luta foi elencada. Eu falei, gente, essa luta não vai ter um fim. Essa luta ela não vai terminar com um pinfall, submissão, não vai, tá? E não deu outra. Na verdade, a luta foi uma luta muito boa, com as 2 lutadoras trocando movimentos o tempo todo. Eu acredito, assim, pelo que eu vi, a luta estava um pouco acelerada, então talvez tenha encurtado um pouquinho o tempo delas, talvez por conta da promo inicial do Cena com o Rhodes, que tomou muito tempo, e às vezes quando isso acontece eles têm que dar uma espremida no show. E talvez querendo evitar o que aconteceu na semana passada, que as letrinhas subiram no meio do promo do pessoal da Ameaça Tripla, parece que eles deram uma encurtada na luta, a luta ficou meio corrida pro final, então as lutadoras já não estavam mais vendendo muito os movimentos. Mas enfim, a história da luta é que no final dela, a Rhea ela consegue aplicar o Riptide, mas depois que ela vai tentar dar um chute na Io, a Io desvia e ela acerta um chute na cara da Bianca Belair, e a Bianca rola para fora do ringue e fica um mó tempão do lado de fora. Fica sem juiz. A Rhea dentro do ringue aplica o Riptide e aí começa a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, cara, vai até uns 15, 16 a contagem. E a Bianca não volta. A Rhea se irrita, ela começa a discutir com a Bianca e no meio da discussão a Rhea aponta para a Bianca, pro símbolo, né, de árbitra, falar, olha, Bianca, você tem que arbitrar essa porcaria, não sei o que e tal. A Rhea, ela acerta a Bianca. Acho que ela dá um tapa na cara da Bianca. E aí, nessa situação, fica claro que a Rhea deveria ser desclassificada. Só que a Bianca não desclassifica. Né? A luta continua. A Rhea começa a atacar a Io. A Bianca ela separa as duas. Né? A Ripley já tinha acertado a Bianca. E a Io acerta um míssil dropkick na Bianca, jogando a Bianca. Não, na verdade ela estava no ringue e joga a Bianca para fora do ringue com esse míssil dropkick. E aí as duas se atracam no ringue, a Rhea e a Io. Quando isso acontece, a Bianca, que já tinha tomado o golpe das duas, ela simplesmente chama o sino e a luta é dada como uma dupla desclassificação, o que é absurdo, porque numa luta em que alguém acerta o árbitro, quem acerta o árbitro primeiro deve ser desclassificado. Então, na verdade, o correto seria que a Rhea Ripley tivesse sido desclassificada, porque ela acerta a Bianca Belair primeiro. O primeiro golpe, que é o chute, foi acidental, mas o segundo foi de propósito. Ela se irrita com a Bianca e acerta um golpe de propósito na Bianca. Então a Rhea deveria ter sido desclassificada ali. Só que a Bianca ela estica a luta, e aí quando a Io acerta a Bianca é quando ela chama o sino. Então, na verdade, se era para desclassificar alguém, era para ter desclassificado a Rhea, não era para ter desclassificado as duas. Mas enfim, o que acontece depois disso é que acontece uma confusão enorme
No ringue, a Rhea ataca a Bianca, depois a Io acerta um açaí moonsault do lado de fora para cima das duas, a Rhea volta pro ringue, a Io acerta ela, a Bianca entra, ataca a Io, aí a Ripley acerta um Riptide na Io e na Bianca, ela vai sair, ela volta, pega a Bianca, sobe na segunda corda e aplica o Super Riptide, que é quando ela ataca. Ela usa o Riptide da segunda corda, jogando a adversária de cima, acerta a Bianca no ringue, e aí ela pega o cinturão do Campeonato Mundial Feminino e levanta o cinturão na cara das duas. Com a cena da Rhea Ripley segurando o cinturão no ar, o show termina. E aí, quais são os comentários que a gente pode tecer sobre essa luta e sobre esse final especificamente? Bom, primeiro, que oficialmente a luta para WrestleMania é Io Sky versus Bianca Belair. A Rhea Ripley teve a chance dela, mas ela foi desclassificada. Essa é a justificativa. Porém, a Rhea Ripley ela tem novamente um argumento. Qual é? É que apesar que o chute dela na Bianca foi acidental, a Bianca caiu para o lado de fora, nenhum árbitro veio, ela aplicou o Riptide na Io e a Io ficou caída por uns 15, 16 segundos. Então a Rhea ela tem o argumento de que ela efetivamente fez o pinfall na Io Sky e ela merece estar na luta na WrestleMania. Então o que está se traduzindo, o que se espera, é que na semana que vem o Adam Pearce oficialize que na WrestleMania vai haver uma luta entre as três. E aí fica a grande pergunta, todo mundo se perguntando na live, o que vai acontecer, quem vai ganhar, quem vai ganhar. Não temos como saber. Essa que é a maravilha dessa história. Nós não temos como saber quem vai ganhar essa luta, porque é uma luta que vai... ela tem as três possibilidades. Essa que é a verdade. A Rhea Ripley ela pode voltar a ser campeã e a grande maioria dos fãs não vai reclamar. Tem algumas pessoas que têm falado que a Rhea é meio forçada, tal, mas eu acho que a maioria dos fãs concorda que a Rhea Ripley é uma boa lutadora e ela tem condições de carregar o cinturão. Então eu acho que a Rhea Ripley ela venceu o título, não seria nenhuma surpresa. A Bianca Belair ganhando o título na WrestleMania também não seria nenhuma surpresa. A Bianca Belair ela tem qualidade no ringue, ela tem capacidade, ela está sendo vaiada pelo público nessa história. São três mocinhas lutando, mas quem está sendo vaiada é a Bianca, por N motivos, mas assim, eu acho que até a forma como ela está lidando, ela tem algumas situações meio heelish, né? E a forma como ela causou a derrota da Rhea Ripley para Io Sky acaba fazendo com que o público se volte contra a Bianca. Então pode ser que a Bianca no WrestleMania tenha um full heel turn, se torne uma vilã e pegue o título. Eu também não veria nenhum grande demérito nessa situação. E a Io Sky ser campeã seria uma surpresa, seria. Mas a gente sabe que a Io é uma lutadora que é querida do público e é querida do Triple H. Não só a Rhea também é, na verdade as três lutaram na NXT na fase que o Triple H comandou a NXT. Mas assim, a Io campeã, se mantendo campeã, também não veria nenhuma surpresa, principalmente se acontecesse uma confusão entre a Bianca e a Rhea, de forma que a Bianca e a Rhea continuassem com seu field ao longo do ano, para ver quem é que disputaria o título contra a Io. E a Io ela tem capacidade no ringue de se manter como campeã e de lutar, de fazer luta, porque a Io ela não tem uma grande persona fora, ela tem uma persona bem espalhafatosa tal, mas ela fala dentro do ringue, pela qualidade dela no ringue. Então eu não veria um grande problema da Io carregar esse cinturão e mostrar a qualidade dela como campeã no ringue, lutando constantemente e tudo mais. Então, considerando isso tudo, qualquer uma das três ser campeãs, para mim, hoje na WrestleMania não seria uma grande surpresa. Quem vai vencer, eu não tenho ideia. Já teve uma época que eu achei que ia ser a Bianca, já teve uma época que eu achei que ia ser a Rhea, já teve uma época que eu achei que ia ser a Io. Hoje eu não sei, não tenho ideia, eu acho que a maravilha da luta livre é isso, você entrar meio sem saber. Eu acho que o ruim era quando a gente tinha shows que a gente entrava no show e já sabia o que ia acontecer. Isso aí aconteceu muitas vezes na era do Vince McMahon. Você chegava num especial, você sabia exatamente quem iam ser os vencedores e você acertava assim 90%.
porque pela forma como os shows anteriores eles eram montados, você já sabia. Se um cara saía por cima num show, ele iria perder no próximo. Isso era clássico da forma como o Vince ele montava as coisas. O Triple H ele não age tanto assim, ele surpreende. Então a gente vai ter que ver o que vai acontecer na WrestleMania nessa luta, mas vai ser certamente uma luta muito interessante, uma luta muito boa, e eu tenho certeza que vai agradar a todos nós. Show de bola? Então esse foi o resumo do Monday Night Raw dessa semana. O que você achou do Monday Night Raw? O que você achou sobre as diversas situações que nós tivemos? Quem você achou que venceu a promo entre o Cody e o John Cena? Quem você acha que vai vencer esse título nessa luta de ameaça tripla entre a Io, a Rhea e a Bianca? Deixa aqui suas informações nos comentários. Eu tenho o maior prazer de ler todos os comentários de vocês. Eu vou ter o maior prazer de ver a opinião de vocês. E se vocês quiserem ver opiniões sobre os lutadores que estão se envolvendo nas lutas, e você quiser saber a minha opinião sincera sobre eles, veja essa playlist que vai aparecer aqui na tela agora, e vocês vão com certeza se surpreender com algumas das opiniões que eu tenho sobre eles. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço para vocês. Até lá.